Olá, meu nome é Deise Medeiros, eu sou terapeuta de relacionamentos e psicanalista e hoje nós vamos para mais um episódio do Casos da Vida Real. Fica aqui comigo. Antes de darmos início na nossa história, eu gostaria de pedir para você que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho e, se possível, compartilhar também com outras pessoas que você conheça, que você saiba que também precisa ouvir isso, para que nós possamos chegar até outras pessoas e ajudá-los também de alguma forma. Bom, como vocês sabem, eu sempre troco o nome da pessoa, então hoje nós vamos chamar a nossa querida de Patrícia e vamos ver o que ela tem a nos dizer. Olá Deise, tudo bem? Meu nome é Patrícia e tenho 4 anos de casamento. Nós tivemos um namoro rápido e logo nos casamos, com 8 meses juntos. Nós nos conhecemos na empresa em que trabalhávamos na época. Assim que cheguei, passou uns meses, uns 2, 3 meses, quando então um grupo do trabalho me chamou para um happy hour e eu topei. Eu queria me enturmar e já tinha um pessoal que eu gostava bastante. Ele fazia parte deste grupo e então nos aproximamos. Nesse dia não aconteceu nada, mas a gente ficou bastante próximo. Conversamos bastante, demos risada e eu achei que não sairia disso. Farrinha sem compromisso. Mas no dia seguinte, no trabalho, eu já senti um clima diferente, mais íntimo e atencioso. Não demorou muito tempo para que começássemos a ficar e depois de 3 meses nessa vida decidimos namorar. No começo foi tudo muito bom, a gente gostava do mesmo estilo de vida. Sair com os amigos, tomar uma cerveja e então tudo estava indo bem. Depois de 2 meses juntos eu descobri que ele havia saído de um longo relacionamento há pouco tempo. Um namoro da adolescência que durou 13 anos. Moraram juntos, chegaram a engravidar 2 vezes sem sucesso, o que desgastou muito o relacionamento. Pelo que ele diz, o objetivo dela era ter filho a todo custo e o dele deixou de ser quando percebeu o rumo que as coisas estavam tomando. Ela então decidiu terminar o relacionamento porque queria alguém que tivesse esse sonho e fosse com ela atrás de realizá-lo. Ele ficou devastado e quando o conheci, ele estava tentando superar. Eles haviam terminado há 4 meses e disse que quando me conheceu, eu fui a salva-vida dele, que se apaixonou e então havia esquecido a mulher. Isso pareceu muito lindo no início e eu me sentia muito especial. Ele me fazia me sentir dessa forma, até que as coisas começaram a mudar. Fui conhecendo um homem mais irritado, cansado, trabalhava muito e o pior, agora ele me comparava com a ex-mulher. Além disso, eu tinha que conviver com o fato de que eles se falavam. Eu não entendia muito porque eles não tinham filhos. Então, por que manter o vínculo? Ele dizia que antes de qualquer coisa eles eram amigos há muitos anos, tinham amigos em comum e eu não tinha como apagar parte da história dele. Eu não queria apagar nada, mas queria consideração, já que ela era uma ex e me deixava insegura. Você acha que estou errada? As discussões aumentaram e nossa vida foi ficando cada vez mais difícil. Às vezes, quando ele passava do ponto bebendo, era ainda mais bruto e as comparações aumentavam. Até que um dia eu peguei conversa dele com a ex. Ele dizia que não conseguia gostar de ninguém como um dia gostou dela e que sentia muita falta dela. Meu mundo caiu. Apesar dele comparar sempre, eu achava que ele fazia isso para me atingir. Mas agora ele estava confessando para a ex os sentimentos dele. Eu não consegui guardar e nem esperar a hora certa. Imediatamente eu arrumei minhas coisas e disse que estava voltando para a casa dos meus pais. Eu não suportava mais. Eu não suportava mais viver com aquele fantasma. Eu só queria ter paz e alguém inteiro, não alguém com um passado tão presente. Ele me implorou para ficar, pediu desculpas, disse que estava carente, que eu tinha mudado muito, mas que não vivia sem mim, e eu acreditei e fiquei. Nos primeiros dias ele ficava manso e mais atencioso, mas depois ele estava distante, com os amigos, só trabalhando e preocupado com tudo, menos com a gente, e tudo era tão recente, eu não precisava daquilo. Quando então, pela segunda vez, eu falei que ia voltar para a casa dos meus pais, que não aguentava mais tanta briga e que era melhor ele seguir a vida dele. Dessa vez, ele não se apavorou e me deixou ir. Eu fiquei pior ainda, me sentindo sem valor nenhum. Por que eu me sentia sem valor? Por que eu me sentia tão pequena? A gente voltou a se falar por mensagem. Nessa época eu já não trabalhava mais na mesma empresa que ele. Ainda tem isso. Eu fui demitida porque na empresa não pode ter parente. Eles não disseram que era isso, mas sabemos que não pode porque eles não gostam. Então a gente voltou a se falar e ele disse que estava muito difícil a casa sem mim. A vida estava sem graça e pediu para eu voltar. E eu, adivinha, voltei. Afinal, dessa vez que ele sentiu como era ficar sozinha, ele iria mudar. Só que não, só por umas semanas. Depois tudo de novo. Eu então achei que talvez se tivéssemos um filho, ele pudesse esquecer de vez a ex e seguir a vida, nova família. Ele teria um vínculo e um amor maior. E então parei de tomar remédio para engravidar. E logo depois de 4 meses eu engravidei. Fiquei muito feliz. Fiz uma surpresa para ele e contei. Parecia que eu tinha dado uma notícia terrível. Ele entrou em desespero. Disse que era muito cedo, que precisávamos ainda ajustar muitas coisas. Arrumou um monte de problemas para justificar o desespero. E eu fui de comemoração a decepção e choro. Quando ele me viu chorando, foi me acolher. Disse que tudo ia ficar bem e que só tinha ficado preocupado com a situação e tudo mais. Então seguimos. Eu tive uma gestação tranquila, fisicamente falando, mas difícil emocionalmente falando. Sabe uma pessoa que é presente de corpo, mas não de mente? Foi ele assim o tempo todo. Quando fizemos o chá revelação, parecia mais uma festa de despedida de solteiro. Ele bebeu muito com os amigos. E na hora da revelação descobrimos que seria um menino. Eu o abracei
Ele em estado de choque, passou a mão no rosto e disse: era o sonho dela ter um menino. Meu Deus, ela continuava lá, aqui em todo lugar, porque estava na mente dele, no coração dele, na história mal resolvida dele. Me pediu desculpa, disse que não tinha como não lembrar e blá blá blá. Eu tinha sempre que entender e desculpar tudo o que ele falava. Nosso menino veio e ali eu me descobri uma nova pessoa, um amor que não cabia mais em mim. Mas ao mesmo tempo eu me sentia mais dependente, porque agora eu precisava dar ao meu filho uma família, pai e mãe juntos. Nesse meio tempo, no decorrer desses anos, tinham momentos bons e ruins, como todo casal, mas sempre ela pairava no ar, ainda mais porque ela não havia arrumado ninguém, nada sério pelo menos. Mas entre esses momentos bons e ruins, ela estava lá na mensagem, no encontro dos amigos do grupo, ela estava na conversa entre os amigos, estava nos álbuns de fotografia, ela estava lá, até que um dia, depois de 3 anos e meio juntos, ele disse que precisava de um tempo porque estava confuso. A gente com um filho e ele dizia que estava confuso. Como assim? E disse que precisava de um tempo para pensar, colocar a cabeça dele no lugar, entender tudo o que havia acontecido na vida dele, que era para ficar tranquila, que seríamos amparados financeiramente. Isso me deu muito, porque a impressão que dá é que isso é a coisa mais importante para ele. Eu chorei, implorei, falei do nosso filho e ele disse que nada ia mudar isso, que ele ia cuidar do nosso filho, ser presente e tudo mais, mas que precisava sair. E saiu. Agora, apesar de não estarmos oficialmente divorciados, ele saiu de casa e está vivendo a vida dele. Já fui atrás, já tentei convencê-lo, mas nada adianta. Eu não sei mais o que fazer. Ele estava levando a vida, sai com os amigos, mas até onde eu sei, não tem ninguém oficialmente. Tenho medo dele voltar com a ex, que me parece que continua sendo o amor da vida dele. Como eu vou seguir diante disso? Com um filho. Estou sofrendo como jamais um dia imaginei sofrer. Bom, vamos lá, Patrícia. Primeiramente, a sua história, né, o seu caso é mais um clássico caso de relacionamento rebote, né? Então, quando uma pessoa termina um relacionamento, não resolve as suas emoções e já coloca uma outra pessoa, né, para não ter que lidar com todas as dificuldades da relação anterior. E então, as pessoas quando entram numa relação, elas não entram inteira, né? Elas entram em pedaços, porque é dessa forma que a pessoa se encontra. Um relacionamento, quando ele não dá certo, envolve muitas coisas. Por mais que não exista amor, existem outros sentimentos, como a frustração, a decepção, a raiva, enfim, tantos sentimentos, né, que nós temos quando temos um relacionamento, principalmente longo, como foi no caso o dele. Então, ao invés dele lidar com todas essas questões, compreender, curar, se tratar, ele resolveu colocar você, né, neste lugar e se anestesiar, se distrair, né, de toda a situação. O complicado disso é que a pessoa, ela não está inteira e, mais do que isso, a relação muitas vezes ainda não está totalmente finalizada, né? Então, a pessoa, ela não consegue seguir. Muitas vezes as pessoas podem ainda reverter a situação da relação, podem ainda fazerem algum tipo de novos acordos, né? Então, esse rompimento, muitas vezes, é um tempo que a pessoa precisa para poder fazer alguns ajustes, né? E aí acaba tomando esse tipo de decisão, porque naquele momento a pessoa acha que aquilo é o certo, naquele momento a pessoa acha que aquele sentimento é real, porque tudo que é início, que é novidade, é muito estimulante e prazeroso, então a pessoa, ela acha que realmente agora vai dar certo, só que com o tempo, quando as coisas caem na rotina e tudo vai se encaixando, é que a pessoa vai sentindo de fato, vai lidando de fato com as emoções, né? Então por esse motivo que a gente sempre orienta, né, para não entrar em relacionamentos que a gente chama de relacionamentos rebotes, né, que são isso que infelizmente aconteceu com você. Você faz uma pergunta depois ali para frente, né, dizendo que você estava se sentindo, por que você se sentia tão pequena, por que você se sentia tão desvalorizada, porque de fato você estava sendo, tanto por ele quanto por você, né? O nosso valor não tem que estar nas mãos de alguém, porém, quando nós aceitamos o que a pessoa está fazendo com a gente também não se valoriza. Tanto que antes da gente viver uma situação dessa, a gente sempre fala, eu jamais aceitaria isso. Muitas vezes até recebo uns comentários, eu nunca aceitaria, eu nunca não sei o quê. Só que às vezes você está diante de um relacionamento que quando você vai ver, você está dizendo aquilo que você dizia que nunca viveria. Então é quando a gente se desconhece, né? A gente se desconecta de quem nós realmente somos, dos nossos valores. E quando a gente se desconecta da gente, a gente perde a nossa identidade, você perde o seu valor, né? Você perde o seu tamanho, por isso você diz que você se sentia dessa forma. A segunda característica que é bastante comum é as pessoas acharem, né, que filho salva casamento. Na verdade, filho não salva ninguém. A pessoa, por mais amor que ela tenha pelo filho, né, existem, obviamente, muitos casos de pessoas que ficam, mas elas ficam enquanto a criança é pequena e dependente. Depois que a criança cresce, né, não fica. Filho não segura casamento pro resto da vida, né? Então, a gente tem que compreender
né, que esse não é o caminho. As pessoas ficam com os outros porque querem estar, porque se identificam, porque gostam, né, e não porque existe algum tipo de vínculo que não seja de fato esse amor, né. Muita imaturidade da outra parte em abandonar, obviamente, em usar o outro, mas infelizmente isso é bastante comum. Agora você pensa, ele pediu esse tempo e antes o que ele precisava era pensar a respeito de uma situação, hoje ele precisa de um tempo para pensar a respeito de várias situações, como por exemplo essa história que para ele não terminou, né, e também agora porque ele tem um casamento, ele tem uma esposa e ele tem um filho, né, então na verdade a coisa vai tomando uma proporção muito maior. Você coloca ali em cima também me perguntando se eu achava que você estava errada pelo fato de você se sentir insegura. Não, na verdade nas relações existem acordos, né? Então, se o outro está se sentindo inseguro por conta da ex, né? Obviamente que é responsabilidade dele fazer com que você não se sinta dessa forma. Se falar do outro, deixar o outro presente faz mal, então o outro tem que respeitar, né? Tem gente que não liga. Absolutamente nem um pouco, não se importa, e tem pessoas que se incomodam, então por isso que não tem o certo ou errado, mas dentro dessa situação, se você se sentia dessa forma, então não, você não estava errada em se incomodar com a presença ativa da ex dele, né? Nós temos sempre que olhar para o outro, para o nosso parceiro e se importar, né? Olhar para o outro com amor, com cuidado e se importar com as necessidades, né, do outro. Depois você fala, o que eu vou fazer agora? Né? Você deve continuar a sua vida, você viveu uma vida inteira sem ele, agora você tem uma criança, um amor muito maior, né, do que você tinha antes de conhecê-lo. Obviamente vai existir um vínculo com ele, porque vocês têm um filho, mas não tem o que fazer, né? Você tem que seguir a sua vida, você é uma mulher jovem, você é uma mulher bonita, você me chama no Instagram, eu te vi, você tem um filho lindo e você tem 1000 motivos para continuar a sua vida, estando um dia, se for da sua vontade, ao lado de alguém que de fato queira estar e esteja com você por inteiro e não pela metade, né, não em pedaços como ele apresentou para você desde o início. Então é difícil, é bastante difícil, todo término é bastante difícil, mas pensa que é muito melhor acontecer algo agora do que acontecer algo daqui 10, 15, 20 anos, né, onde se passa muito mais tempo, se constrói muito mais história, as pessoas estão mais velhas, enfim. Então que bom que foi agora, que você ainda é uma menina, que você pode refazer sua vida e ter muitas oportunidades ainda. Só tente analisar o máximo que você puder, se possível, fazer terapia para compreender os motivos dos quais você se colocou nessa situação, se permitiu estar nessa situação, né, se submeter a essa história. É muito importante que você descubra, porque senão você vai se submeter a ela novamente um dia, sendo com ele retornando ou com uma outra pessoa, né? Mas ele não pode retornar e a gente ser feliz. Se ele resolver essas questões em relação ao passado e buscar ajuda, acredito que sim. Se ele voltar por que está sentindo falta ou por qualquer outro motivo, a tendência de repetir ciclo é muito grande. Então, busque ajuda para que te oriente e você consiga passar por esse momento que não é fácil, mas é completamente possível recomeçar. Muito obrigada, Patrícia, pela sua história, por dividir conosco, né, a sua história. Espero que você fique bem. E qualquer coisa me chame, que a gente conversa, tá bom? Quero agradecer a todos que ouviram, que estiveram até aqui no fim desse vídeo. Curta o vídeo, não esqueça, deixa um comentário aqui de acolhimento para nossa querida Patrícia e a gente se vê na próxima semana. Até mais.